pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é domingo e domingo é dia de eu tirar dúvidas. Algumas pessoas me mandam algumas mensagens, e-mails, ou mesmo os clientes que assistem esses vídeos que eu tenho postado diariamente, me trazem questões que eu acho que são importantes a gente aproveitar essa oportunidade dessas dúvidas que eles trazem e eu compartilhar aqui com vocês. E tem uma que é fundamental vocês entenderem, que é sobre ruído. Eu recebi um WhatsApp de um colega me perguntando sobre ruído, ele tinha entendido de uma maneira equivocada, e também um cliente que eu acho que também entendeu de maneira equivocada o que eu quero falar de ruído. E eu falo muito de ruído nos meus vídeos. Bom, pessoal, o que é ruído? O que eu chamo de ruído, tá? Eu acho que isso é bacana vocês entenderem, até para não confundir isso com algo limitante do cérebro. Primeiro temos que entender o seguinte: o cérebro nosso, ele trabalha muito bem com ambientes com ruído. Ruído que eu falo é de todas as formas, ou seja, de múltiplas sensações, seja de temperatura, seja do calor, seja de visuais, seja auditivas, seja olfativas, degustativas, seja as somas sensoriais, que é digestão, pressão, quantidade de açúcar no sangue, enfim. O ser humano, o cérebro humano, ele trabalha dentro de uma complexidade muito grande para lidar com isso. E para ele não faz diferença se a gente está acessando múltiplas informações, se a gente está recebendo múltiplas informações sensoriais, porque ele sempre vai buscar, eu já expliquei isso nos vídeos anteriores, ele sempre vai buscar focar ou dar mais atenção àquilo que importa para o momento. As outras informações, grande parte é descartada e outra parte fica ali nas subrotinas do inconsciente para que ele entenda que tem algo ali de importante e ele possa de vez em quando ir alimentando nossos pensamentos com outras questões além daquela que nós estamos dando foco. Então, o que eu quero dizer com isso? É que quando eu falo ruído, eu não estou falando pela quantidade de informações sensoriais ou somas sensoriais que está chegando em nós, que nós estamos levando para o cérebro, tá? O que eu chamo de ruído é a questão de nós nos apegarmos a informações que podem nos confundir, que podem nos tirar da nossa meta, dos nossos objetivos, do nosso foco, da nossa estratégia, do nosso modo de ser e de operar e de compreender a vida. E isso, esse ruído, ele é muito produzido pelo mundo digital, pelas redes sociais, pelas fake news, pelas informações desencontradas, informações que não necessariamente têm algum embasamento, fundamento, alguma veracidade. Bom, e o que isso leva para o cérebro? O que faz isso para o ser humano? Bom, cognitivamente, eu quero explicar aqui biologicamente e cognitivamente, tá? Bom, biologicamente o cérebro, ele consome em média 500 calorias por dia. E não importa se você está pensando, se você está dormindo, se você está fazendo um exercício de matemática complexo, se você está desenhando um foguete, não importa. A média de consumo do cérebro é sempre a mesma. Parece paradoxal com os outros órgãos do corpo, mas o cérebro funciona assim. Então, também não esses ruídos, esses excessos de informações que a gente recebe continuamente nesse mundo moderno que vai fazer ele gastar mais ou menos energia. Se ele está estressado ou não, a energia consumida é a mesma. Isso não altera o seu modo de ser. Como também não altera o seu consumo de sangue, o seu consumo de oxigênio, ou seja, ele tem o cérebro sempre está num processo de busca homeostática, então ele sempre mantém certas condições de funcionamento ali em equilíbrio, ele não muda, tá? Então isso não vai consumir mais energia, o consumo de você. Agora, o processo cognitivo, aí sim que é mais o lado da psique, e é isso que eu quero que vocês entendam efetivamente o que eu chamo de ruído. Bom, nós tendemos, o ser humano ele é fundamentado nas crenças, ou seja, crenças é o resultado das nossas experiências, e eu falo isso continuamente em vários vídeos que eu publiquei. Ou seja, o resultado entre os acertos e erros na nossa vida é o que vai formar aquilo que nós acreditamos que são verdades
ou que não são verdades. Ou seja, é a maneira que a gente lida com a vida é fundamentada a partir das crenças. Todas as escolhas que nós fazemos, todos os valores que nós trazemos para a nossa vida vêm das nossas crenças. O problema é que quando a gente cai nesse mundo de tantas informações, de tanto lixo de informações, através seja das redes sociais, seja sei lá, enfim, do mundo digital, desse mundo imediatista digital, a gente pode tender a acreditar em certas informações e descartar outras informações porque a gente se identifica com essas informações por causa das nossas crenças. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes essas informações que a gente recebe, que não tem fundamento, não tem qualquer base, não tem uma estrutura real, uma parte de um princípio, ou de algo que tem a ver com ciência, ou que tenha verdade, veracidade na informação, muitas vezes a gente acaba absorvendo essas informações como verdades para nós, para alimentar nossas crenças. O ser humano, ele tem de processo executivo mental, essa parte do córtex pré-frontal, dessa parte que forma, que constitui essa questão dessas personas que a gente vai construindo durante a vida. A gente tende muito a justificar as nossas ações. E o problema é que quando a gente se dá com muitas informações, a gente meio que desqualifica as informações e passa a dar atenção àquelas no qual a gente tenha algo ali que tem a ver com o que eu acredito que é. O problema é que aquilo pode ser que não seja uma verdade. Pelo contrário, pode ser uma manipulação, pode ser uma estratégia de alguém estar ganhando com aquilo, de alguém estar usando você como meio para fins de lucro, enfim, para qualquer fim de manipular você. E quando a gente tem muitas informações, o cérebro ele vai sempre tender a dar atenção àquilo que importa para ele, aquilo que ele se identifica. Ou seja, a gente vai perder a sensibilidade de fazer a análise crítica sobre as informações que nós estamos recebendo. E tem uma outra questão que é importante entender. O cérebro, ele adora informações, ele adora alimentar essas informações que têm a ver com aquilo que a gente acredita, que aquilo pertence às nossas crenças. E isso pode viciar. Ou seja, a gente passa a ser dominado pela essa quantidade de informações, a gente vicia, a gente estimula muito o sistema de recompensa e acaba viciando e toda hora ficar buscando informações para meio que alimentar o nosso próprio ser, alimentar eu acredito, como você tem a tendência de buscar informações que partem daquilo que você crê, você começa a alimentar você com uma quantidade enorme muitas vezes dessas informações para alimentar o seu próprio ego, seu próprio modo de pensar, suas próprias verdades, suas próprias certezas, suas próprias, enfim, seus próprios valores. O que não quer dizer que essas informações é a única maneira de ver a vida, é a única maneira de pensar sobre a vida, é a única maneira de analisar a vida. Existem outras maneiras. O problema é que quando tem muita informação, a gente sempre tende a buscar aquilo que nós, de alguma forma, se enquadra, que a gente se identifica. O problema é que aquilo que importa muitas vezes passa e a gente torna-se viciados em informações que vai alimentar nosso narcisismo, nosso egoísmo, nosso egocentrismo, nossa individualidade. Então, há inúmeros estudos dentro da psicologia social e da psicologia comportamental que demonstram o quanto esse excesso de informações vai manipulando o modo da pessoa ser, da pessoa agir, da pessoa se comportar no dia a dia, da forma da pessoa pensar, na forma da pessoa agir com o outro, a forma de ela se relacionar com as pessoas. E esse é o grande problema, é isso que eu chamo de ruído. Ou seja, a gente deveria qualificar, ser muito mais qualitativo do que quantitativo. E a gente não pode perder o controle sobre isso. Senão a gente passa a ser escravo desses ruídos, dessa quantidade, número de informações que nos leva a tomar posições, a tomar lado, a tomar
a se polarizar de verdade, ou seja, entre verdade e mentira, eu estou certo, você está errado. Por quê? Porque isso vai alimentando as suas crenças, vai alimentando o seu estado de euforia, de prazer, também vai alterando a sua emoção e você vai perdendo a sensibilidade de perceber o que você está sentindo com essas informações. Então, o excesso de informação acaba prejudicando em todos os modos a nossa maneira de pensar, a nossa estratégia com a vida, a nossa maneira de lidar com a vida, nossa condição executiva, aquilo que a gente tem de mais nobre, a maneira de a gente se próprio valorizar a própria vida, as relações humanas, as pessoas que realmente importam, quantas e quantas amizades estão sendo desfeitas por causa de polarizações, por causa de certezas, de verdades, tão ditas verdades que na verdade não são um complexo conjunto de informações que estão ali para te manipular mesmo. Há uma estratégia na formação daquela informação. E o que não falta hoje para a ciência do comportamento é estudos que mostram como manipular, como levar uma pessoa a acreditar de coisas que não tem o menor fundamento, o menor embasamento, o menor critério. Basta manipular suas emoções. E por trás dessas informações do mundo, principalmente vindo do mundo digital, por trás dessas há um conjunto de estratégias nessas informações que te altera emocionalmente. E essa alteração emocional vai deixar marcas nas suas memórias, o que vai alterar seu modo de comportar, o que vai alterar seu modo de ser, de pensar, da sua inteligência, seu modo de observar a própria vida, a realidade da vida. Então é isso que eu chamo de ruído, tá? Ruído não tem nada a ver com a parte biológica, com a parte sensorial, quantidade de informações. O cérebro trabalha muito bem com isso. Ele sabe muito bem lidar com o excesso de informações. É claro que ele tem que saber trabalhar, que é por isso que a gente conseguiu ultrapassar esses milhões de anos e nos tornar quem somos hoje. Agora, a quantidade de informação, essa quantidade de informação, volto a dizer, ela sempre a gente vai tendendo a escolher aquilo que importa, aquilo que a gente se reconhece ali naquela informação, e isso vai tirando nós do foco de ver a vida sobre outras possibilidades, sobre outros modos de ser. Isso é que eu chamo de que eu vou fazer um vídeo, na verdade eu vou fazer um vídeo aula sobre pensamento sistêmico. E é isso que o ruído causa. Ele elimina a ideia sistêmica de perceber a vida e traz uma maneira muito linear, muito certo, errado, muito verdades, muitas certezas que não tem qualquer perspectiva com a realidade da vida no qual nos fazemos presente. Beleza, pessoal? Então, assim, se você pudesse me perguntar para mim, falar, Marcelo, e aí, o que eu faço? O que eu faço é sempre duvidar das informações. Eu sempre falo, traga sempre a dúvida. Nunca traga a certeza, porque sempre que a pessoa te traz algo, ela tá interpretando o modo de ela ver aquela informação, aquele acontecimento, aquele fato, aquele estudo. Ela é uma interpretação. Então, nós, como seres humanos, temos que voltar a ser... voltarmos a reaprender a duvidar das coisas, a duvidar para que a gente possa fazer uma análise crítica e não simplesmente absorver as informações dos outros. E o mundo digital, ele causa muito isso, até que nos torna viciados e a gente cada vez mais é apequenado, vai se tornando ignorante com a vida, vai se tornando completos idiotas com a vida, porque acha que a gente sabe alguma coisa e na verdade a gente não sabe nada de nada, absolutamente de nada. Então, se você quer se reeducar, se fundamentar, entender seu comportamento e aprimorar seu modo de pensar, seu modo de se comportar, começa duvidando das coisas, dos fatos, das informações. E mais que isso, comece a usar um filtro para que você consiga jogar lixos fora e não se viciar em informações de lixo, que muito tem na rede social, nas redes como um todo, no mundo digital, e dar prioridade àquilo que realmente importa, aquilo que se tem como conhecimento, aquilo que pode trazer sabedoria de vida, aquilo que pode te ajudar a melhorar,
a se tornar uma pessoa mais sábia. E para ter sabedoria, a gente tem que sempre olhar o nosso olhar da dúvida, ou seja, antagônico àquilo que a gente tem certeza. Se a gente acha que está certo, deixa eu olhar o outro lado. Se a gente acha que é assim, deixa eu olhar o outro lado. Ou seja, a gente tem que trabalhar esse processo, e isso é um exercício diário, isso é um exercício contínuo, isso é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias. Só assim que a gente consegue se tornar cada vez mais pessoas melhores, melhores com nós e melhores com o outro, que é isso que importa, é as relações humanas, é a vida, é o respeito ao próximo, é o respeito da pessoa que está do seu lado, é o respeito com os seus amigos, é o respeito do seu vizinho, é o respeito com o ser humano como todo, é o respeito com a vida como todo, e é isso que importa. Então, espero que vocês tenham entendido o que é ruído, espero que isso ajude vocês a refletir muito sobre o quanto a gente sofre com essa poluição, com essa como é que é? Canibalização dessas informações, e o quanto isso nos torna pessoas apequenadas, menores, tristes, pessoas idiotas. Essa talvez seja o resumo de tudo. Beleza, pessoal? Então espero que eu tenha explicado o que é ruído e espero que ajude, que toda vez que eu falar de ruído eu estou falando sobre essa perspectiva. Beleza? Um abraço para vocês, bom domingo, e que essa semana seja extremamente maravilhosa para todos, cheio de conquistas, cheio de desafios, cheio de objetivos e de metas a serem alcançadas. Um beijo a vocês, tchau, tchau.